Glória a Deus. Olha, você está quarta-feira do milagre urgente. Todas as quartas-feiras você tem vindo aqui e não é por acaso. Você veio aqui nesta noite, não foi para conhecer se a pastora Jaqueline prega bem ou não. Foi para receber, para buscar o teu milagre. Foi para buscar, em primeiro lugar, aquele que pode todas as coisas. É Ele que está liberando o teu milagre. Eu não sei qual é a tua história, qual é o teu passado, nem qual é o teu presente. Eu não sei a necessidade que você precisa. Você também não sabe a que eu preciso. Mas o que eu sei é que todos nós que estamos aqui precisamos de um milagre. E esse milagre só Jesus pode dar. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Que não seja eu, Senhor, mas que seja, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Fala conosco aquilo que somente o Teu Espírito Santo permitir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com a igreja Gênesis 37, do versículo 5 até o versículo 11. Aleluia. Gênesis 37, do 5 ao 11. Fala uma história que todos nós já conhecemos. Vamos lá. Teve José um sonho e o revelou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Estávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus irmãos e dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? José já era odiado pelos seus irmãos, porque eles observavam como que o pai tratava o filho José e como era tratado os demais. José não era qualquer um, José era especial. E quando eu estava estudando esse trecho, essa palavra, veio logo um título falando assim: os sonhos, os planos de Deus, ninguém pode frustrar. Não importa o que você está passando, não importa a situação, se você está passando por enfermidade, por alguma dificuldade, não importa o que está acontecendo ao seu redor no seu cotidiano, o que importa é que ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Amém? Eu creio. No momento que eu estava lendo, que o Senhor, o Espírito Santo começou a falar comigo, eu parei tudo o que eu estava fazendo. E eu comecei a escrever. E eu falei: amém, Senhor. Se for para quarta-feira, glória a Deus, já está anotado. E eu fiquei: Senhor, nada pode frustrar. E eu fiquei pensando em tudo aquilo que José passou. Teve sonhos, contou para seus irmãos, porque muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos, e nós achamos que o nosso irmão de sangue, que os nossos pais vão sonhar conosco, e nem sempre é assim. No caso de José não foi assim. Ao contrário, ao compartilhar o sonho que ele teve, causou ciúme, causou inveja dos seus irmãos. E os seus irmãos começaram a olhar para José de forma diferente, achando até que ele estava querendo tomar a frente, tomar as bênçãos. Eu não sei o que tanta coisa pode ter passado, o que tanta coisa
passa na mente daqueles que às vezes você tem contado seus sonhos? Nós aprendemos que nem todos, nem é para todo mundo que nós temos que contar os nossos planos. Devemos contar somente para Deus. Eu entendo aqui, eu fiquei observando, e fala que o pai de José, Jacó, ele guardou, li uma versão que fala que ele ouviu esse sonho, ele até questionou, mas ele guardou no coração. Eu posso falar, as minhas irmãs sempre oram comigo, sempre me ajudam com os meus sonhos e projetos. Mas a minha mãe é a melhor. Ela é a minha amiga, ela é aquela que ora comigo, jejuma comigo, me orienta. Ela guarda no coração dela também como Jacó guardou. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Mas não importa se você contar para alguém. Pode ser que ao você compartilhar com alguém, e se alguém for a pessoa errada, o que vai acontecer é demorar um pouco mais para ser realizado. Mas se for um sonho que você estiver sonhando com Deus, se for algo dos planos de Deus, nada poderá frustrar. Nem a inveja de alguém não vai frustrar os sonhos de Deus na sua vida e na minha vida. O milagre que você está procurando hoje, o milagre que você está vindo toda quarta-feira, mesmo cansado, mesmo direto do serviço, mesmo com fome, com sono, eu não sei como você está. Mesmo assim, Deus é o único que vai honrar esses planos. Ele é o único que garante para você que vai acontecer. Que essa fase que você está enfrentando pode não ser tão boa, mas vai passar. Porque você serve um Deus. Porque você veio aqui, não foi para acreditar simplesmente na palavra que você está ouvindo. Porque não é palavra de mim. Essa palavra está aqui no livro, no melhor manual que nós temos. Aquele que tira todas as dúvidas que você tem. É a Bíblia. Esse é um livro que nós temos que ler e ler sempre. Tem livros que eu li, eu tenho lido alguns livros sobre liderança. Tem livros que eu já li uma vez, já comecei a ler de novo e acho que eu vou ler várias outras vezes. Tem um escritor que eu gosto muito e eu participei de uma palestra que o meu patrão possibilitou, ele também é da igreja, foi da Quadrangular, hoje está na Batista. E eu conheci lá nessa palestra por vídeo, mas o pastor John Maxwell, que também é um palestrante e escritor, e eu amo os livros, e ele fala sobre liderança. Então, depois que eu fui nessa palestra, eu comecei a ler, e se eu tenho desejo, eu li uma vez e quero ler de novo esse livro, que foi um homem que escreveu, e a Bíblia, que foi guiada pelo Espírito Santo. Esse eu tenho que arder o desejo de ler várias vezes, de ler todos os dias. Sabe, tudo muda através da nossa fé. Eu não tenho dúvida que José teve fé. Os irmãos dele, enciumado, com inveja, desejou o mal para ele, venderam ele, ele foi servir a Potifar, depois ele foi preso. Vocês conhecem a história de José. Foi uma história de superação. Nós vivemos um ano de superação ano passado. Estamos vivendo um ano do céu aberto. E José também pôde viver isso. Contudo, o que eu tenho lido muito, o Senhor tem falado muito ao meu coração sempre, para eu não esquecer, que independente de qualquer coisa, uma das maiores ferramentas é a obediência. Não importa o que você está passando, permaneça obediente e fiel ao Senhor que você serve, porque Ele é fiel com você independente da situação, independente de como eu me encontro com Deus todos os dias, Ele está sempre fiel, Ele está sempre me esperando, Ele está sempre disposto a me ouvir, Ele não cansa, Ele não tarda, Ele não falha. Ele não deixa de me ouvir porque Ele está ouvindo a pastora Sônia, Ele ouve a nós duas. Ao mesmo tempo, que Deus maravilhoso, onisciente, onipotente e onipresente, só tem um Deus. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. José, ele foi rejeitado, foi desacreditado. Você já passou por isso? Alguém já duvidou que você tinha talento de alguma coisa? Ah, como eu passei por isso. Né, pastor Júlio?
tantas vezes. Tantas vezes. Não se preocupa. Não dê ouvido para essas coisas. Você pode tudo naquele que te fortalece, que é Jesus. Não dê ouvido a isso. Eu sei que às vezes essa palavra, algo lançado que te desanima, às vezes volta, né? Às vezes você lembra de novo, às vezes te entristece, mas eu estou aqui para dizer que mesmo você vindo à tona essas palavras, pense no lugar que você pode sim. Porque se você se sente incapaz, Deus vai te capacitar. Você vai fazer a sua parte, você vai buscar melhorar e aprender aquilo que você talvez não saiba, ao ponto da pessoa olhar para você e falar que você não é capaz. Sabe, eu ouvi uma vez de uma pessoa, por isso que eu sempre falo, eu acredito em revelações, desde que seja algo que eu já estou orando, pedindo a confirmação de Deus no meu secreto, Ele usa alguém para falar comigo e eu não tenho dúvida, eu tenho paz. Aí eu acredito. E todos sabem, todos vê, o pastor Fábio também canta. E uma certa vez, num momento de culto, foi revelado, veio uma palavra para mim e falou: o ministério do seu marido é o louvor, não quer dizer que é o seu. Eu falei, opa, está rejeitado. Eu não aceito isso para a minha vida. Durante bastante tempo, mesmo rejeitando naquele momento, eu confesso para vocês que eu falei, eu não sou capaz. Será que realmente eu estou querendo cantar? Eu estou querendo fazer parte do louvor porque eu quero estar junto com Ele? Porque eu quero estar seguindo Ele? Porque eu não quero deixar Ele ir para lugar nenhum sozinho? Isso começou a vir à tona em alguns momentos. Eu falei, minha voz é feia, eu não sei cantar. Eu acho que eu só atrapalho. Quantas vezes depois disso eu fiquei pensando, em alguns momentos de tristeza vinham essas palavras. E ao mesmo tempo eu falava, não, negativo. A pessoa não me conhece e não foi usado por Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe. Eu fui 20 anos da IEQ Olavo Bilac, eu cresci lá, me casei, tive meus filhos, tudo era lá, membro lá junto com o pastor Davi Rodrigues. E eu aprendi a orar pedindo a Deus o meu namorado, que seria o meu esposo. Na época, quando eu comecei a orar, nesse sentido, eu já era do coral, eu já era do louvor. Eu já estava sendo treinada para ser uma ministra de louvor. E eu nem sabia que ele existia. Ele morava lá no interior de São Paulo, quase lá em Sorocaba. E eu aqui na Santa Cecília. Aí eu fiquei pensando, não, isso foi uma profetada, como falam, não foi para mim. Porque o que eu pedi para Deus, Deus me deu. Mas para andar junto comigo, não porque Ele tem o ministério, então eu também quero. E sabe onde? O que eu faço hoje na igreja que eu estou ajudando meu esposo? Eu sou a líder de louvor. Eu comecei a ministrar o louvor. Eu estou ali, melhorando a cada dia. Mas é diferente hoje. Eu não aceitei aquela palavra que me trazia para baixo, que me trazia desânimo, que queria colocar, entulhar os poços. Eu declarava que eu posso, eu consigo, eu passo tudo, porque eu sirvo um Deus que Ele é maravilhoso. Ele pode todas as coisas. Eu lembro que Ele derramou seu sangue na cruz por mim e isso me basta. Eu tenho a salvação por causa do sacrifício do Deus Altíssimo. Então quem é a outra pessoa que vai falar que eu não posso nada? E eu posso. Eu posso, porque eu peço ajuda, eu peço autorização para o meu Deus. E é isso que eu vim hoje falar para você. Você pode todas as coisas, você vai alcançar esse milagre que você está precisando. Qual é o milagre? Fala agora para Deus, qual milagre você precisa? Sabe, o mês passado o pastor Bispo Tércio vai lembrar, pastor Júlio acredito que também vai lembrar. Mês passado, lá na reunião distrital de pastores, o pastor Toninho, quando pegou a palavra, a oportunidade,
ele falou, ele deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Quando você vai no Coco Bambu, que tal, pastor? Que tal, bispo? Quando você chega num restaurante assim, né, chique, você está lá com a sua esposa, com o seu esposo, como que você faz para chamar o garçom? Você dá um sinalzinho e ele vem até você. Quando ele vem até você, vamos supor que você já fez lá o pedido, você vai numa churrascaria, ele chega até você com a bandeja com a melhor comida que tem no local, no restaurante, não é verdade? Essa é a nossa intenção. E mais ou menos com as minhas palavras, que ele falou muito melhor. Mas pensa que hoje nós estamos aqui para ser servido por Deus. E se você está aqui num restaurante, se você está aqui na casa de Deus e é o próprio Deus que está te servindo, você vem aqui e fica quietinho? Ou você fica aqui e levanta a sua mão o mais alto que você puder, fala para Deus qual é a sua bênção e recebe essa bênção em nome de Jesus. Aleluia! E eu achei esse exemplo que o pastor Toninho falou. E ele disse igreja, ele falou só pastores, só liderança. E ele falou, se eu fosse vocês, eu ficava com a mão erguida o tempo todo. Porque Deus, você ergue a mão, Deus está te servindo, pastor Júlio, pega aí. Leva para a pastora Rose. Depois disso, igreja, eu já levantava muito a minha mão lá na minha igreja. Mas eu fico mais ainda e estou ensinando as pessoas que caminham com a gente. Levanta mesmo, porque Ele é merecedor das nossas mãos. Por que nós precisamos vir aqui na igreja e ficar com a mão para baixo? Será que se você fosse num show de algum cantor qualquer famoso por aí, você ficaria assim? Ou você ficaria desesperado, pulando e etc? E por que para o nosso Deus você não fica à vontade? Você está na casa do Pai. E é isso que eu creio e eu entendo que Ele espera de mim. Que eu não me preocupe quem está do meu lado. Que eu não me preocupe com quem está na minha frente, ao meu redor. Eu quero mais, é louvar ao Senhor. Eu vim aqui para isso. Porque se eu venho aqui com a intenção de louvar, de adorar, de servir a esse Deus, gente, Ele não vai negar nenhuma bênção para você. Ainda que você venha triste, ainda que você não abra um sorriso nessa noite, mesmo assim você vai sair abençoado. Que dirá se você sorrir o tempo todo para Deus? Sabe daquele jeito quando você está em alguma programação que você tem que sorrir o tempo todo, a boca chega a treme? Desse jeito. O seu braço dói. Eu fiz uns exames e o médico disse que eu tenho tendinite nesse ombro direito. Mesmo com dor, eu levanto. Parece que é o braço que eu mais gosto de levantar, esse aqui. Porque eu levanto e eu falo, essa tendinite não me pertence, eu não quero, eu recebo a cura. E eu profetizo isso todos os dias, incansavelmente. Porque eu sei o Deus, não é o médico que falou, você tem uma tendinite. Ok, médico, obrigada. Vou fazer o que precisar, fisioterapia, o que precisar. Mas eu creio no médico dos médicos. Ele já está operando, ele vai operar dia 18, mas ele opera todos os dias, se você pedir para ele. Ele não vai negar para você a bênção, o milagre que você precisa, mas precisa também da nossa parte. E a nossa parte é somente obedecer e adorar. É a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Lembre-se disso todas as vezes que você se arrumar, que você olhar no seu calendário semanal e falar, hoje eu tenho uma programação na minha igreja. Oh, glória! Deus, eu já vou pensando na minha roupa. Então, como eu venho direto do serviço, eu passo bem rápido em casa, eu tomo um banho, eu já mando mensagem para alguém lá em casa e falo, separa tal roupa. Separa a melhor roupa. Não importa se vão falar, você vai numa festa? Eu vou na casa do Pai, veste a melhor roupa, venha com o melhor sorriso, mesmo que os problemas estejam querendo te submergir. É Ele que te faz andar sobre as águas. É Ele. Então melhore, dê o seu melhor para esse Deus. Dê o seu melhor. Não fique satisfeito com qualquer coisa. Ele deu o melhor para José. José foi governador, ele abriu algo que não existia.
para poder José governar sobre toda aquela nação do Egito, para ele realmente governar sobre a sua família. Foi os planos de Deus, e os planos de Deus, o milagre que Ele tem para você, ninguém pode tirar, não vai ser frustrado, porque Ele garante. Senhor. Olha só, Gênesis 40, 23. Aqui já estamos bem, assim, pulando uma parte, mas quando José foi preso, ele também interpretou sonhos lá dentro da prisão. Versículo 23 diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Todos podem se esquecer de você. O copeiro se esqueceu de José. Se esqueceu por um momento, porque no momento certo vão lembrar de você. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe se lá na empresa onde você está, talvez era a sua vez de ser promovido, e aí parece que ignoraram, esqueceram você e promoveram outra pessoa que acabou de entrar. Não se preocupe. Pode qualquer pessoa se esquecer de você. Pode a sua mãe se esquecer de você. Todavia, tem alguém que nunca vai esquecer. E esse alguém é Jesus Cristo. É o Senhor dos senhores. É o grande El Shaddai. Não se preocupe, apenas permaneça em obediência e fé nesse Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8, é o nosso lema da igreja, do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será. Não sou eu, não é a igreja quadrangular que fala isso, mas é a palavra de Deus, está em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo. Se Ele promoveu José, se Ele operou o milagre, porque isso foi um milagre, então não temas, não tenha medo, não tenha pressa, não desanime, ainda que alguém faça você desanimar. Não se preocupe, porque esse mesmo Deus que cuidou de cada detalhe até que se completasse na vida de José, é o mesmo Deus que hoje pediu para eu vir dizer para você e para mim mesmo. Ele vai te acompanhar até chegar o seu milagre, até chegar a hora de você estar preparado para receber esse milagre. Então pode ser hoje, pode ser na próxima quarta, não importa, pode ser que nem seja na quarta-feira do milagre urgente, pode ser que seja num domingo, pode ser que seja hoje lá na sua casa, durante essa madrugada. Não se preocupe, Deus está cuidando. Tudo vai passar. Amém? Você crê? Você crê? Você está tomando posse? Oh, glória a Deus. Eu gostaria que você desse um aplauso e juntamente com seus lábios, louvando e adorando ao grande eu sou. Aleluia. E para finalizar, porque eu confesso que na hora que a gente está aqui, a gente até perde o horário. Seja grato. Mesmo que você esteja em alguma situação que não te deixa ser tão grato assim. Seja mesmo assim. A palavra de Deus fala que em tudo dai graças. E eu gosto muito desse trecho do versículo. Em tudo. Se você está chorando, dá graças pelas lágrimas, porque Deus está vendo. Se você está sorrindo, graças a Deus. Não se preocupe, simplesmente seja grato e continue tendo fé nesse Deus, porque Ele está cuidando de cada detalhe, porque Ele é um Deus de grandes coisas, mas Ele é Deus de pequenas coisas também. Então, eu costumo dizer, e eu falo muito para os jovens lá na igreja, fale bem detalhado os seus sonhos para Deus, com detalhes. Quando eu orava,
falando para Deus como eu queria o meu esposo, eu falei: Senhor, eu não tenho nada contra as pessoas clarinhas, tá? Mas eu falei: eu quero casar com um moreninho. Eu escrevia e falava: Senhor, que ele seja do louvor. Senhor, que ele dê aula para as crianças, porque eu fazia de tudo lá na igreja. Eu dançava, era teatro, era coral, era as crianças. Ele tem que fazer tudo isso. Senhor, só libero ele do grupo de dança, que geralmente os meninos não querem. Então ele está liberado. Demais, eu peço que o Senhor permita que ele esteja junto comigo. Ele tem que ser moreninho e tem que ser da mesma classe social que eu. E aí, tchan, olha aqui, olha o meu milagre. E eu casei com as pessoas que têm exatamente os detalhes que eu pedi para Deus. Temos 21 anos de história, vamos fazer 19 anos casados. E eu não me arrependi de esperar. Foi meu único namorado e eu não tenho vergonha de falar. Então peça com riqueza de detalhe, porque esse Deus, Ele é detalhista. E creia, tão somente creia e aguarde que você vai receber. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, o privilégio de estar aqui na igreja sede, na região ao qual nós fazemos parte. Obrigada, Bispo Tércio, Pastora Sônia, Pastor Diogo, aos pastores aqui da igreja, por confiar que Deus iria me usar nessa noite. E eu creio, eu não tenho dúvida que Ele me usou. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou